Hoje voltamos a pedidos com o nosso quadro Penal e a História. Vamos falar um pouco hoje sobre o crime de ato obsceno. Pobre povo brasileiro, não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. Para falar sobre o tema de hoje, eu vou ter que falar sobre o que é crime, de uma forma bem básica, tá? Crime, pela nossa teoria adotada no Brasil, é dividido em três. O crime é dividido em fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico, para leigo entender, é o que está no papel, tem que estar escrito. Essa conduta é um crime. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 6 anos a 20 anos. Pronto, tem que estar escrito. Fato típico, antijurídico, ilícito ou errado. É uma conduta que a sociedade entende como reprovável, certo? A gente não concorda com isso, portanto é ilícito. E culpável é o grau de responsabilidade, reprovabilidade que cai sobre os ombros de quem pratica aquela conduta culpável, ou seja, é uma fumaça da ilicitude, assim como do tipo penal. Ih, rapaz, está muito complicado isso aí. Bom, o que eu quero dizer é que crime foi criado pelo homem. Um rei que criou o crime. O que eu estou dizendo que criou, não a conduta criminosa, mas foi ele que escreveu. E isso a partir de hoje, segunda-feira, meio-dia do ano de 1500, essa conduta, essa sua atitude é criminosa. Ontem não era, a partir de hoje será. E futuramente pode não ser mais. Ah, que legal. Então, veja, bote isso na sua cabeça. Muita gente pode não concordar, mas o crime é algo criado pelo homem. Se o homem falar que a partir de amanhã coçar a cabeça é crime, pronto. Coçou a cabeça é crime. Ah, mas esse absurdo nunca vai existir. Não sei. Às vezes um gesto que parece assim, o assado, pode ser considerado uma conduta criminosa. Basta o imperador, o presidente, o faraó falar: quem fizer isso estará cometendo um crime contra o rei. Bom, você sabendo que uma conduta que no passado não era criminosa, depois passa a ser e depois passa a não ser, você já começa a não confundir mais crime com pecado. Para alguns, o pecado é algo criado por Deus, religiosamente falando. E o crime é algo criado pelo homem. O homem fala: isso aqui é crime. Bom, então a partir de hoje, não faça mais isso. Tem como me dar um exemplo de uma coisa que era crime e hoje não é mais? Claro, eu já falei aqui no canal sobre o crime de adultério. A pessoa que é casada e tem relação com outro fora do casamento, com outra mulher ou com outro homem, estaria cometendo o crime de adultério. Crime. Só que, nos dias atuais, um homem que é casado, uma mulher que é casada e sai com outro, tem uma relação extraconjugal, beijinhos, abraços e outras coisas, não é mais crime. Ela pode ser processada por outra coisa, por dano moral, por ter perdido a sua honra, por outras coisas, na área civil. Na área criminal, não. Não é mais crime. Ninguém mais pode ser preso por ter tido relação fora do casamento. Então veja que uma coisa que era crime, o adultério, passa a não ser mais. Assim como tem coisas que não era e hoje passa a ser. Me dê um exemplo. Ah, na época do Brasil Império, uma pessoa que andasse com uma arma, uma pistola, uma escopeta, uma garrucha, uma carabina na cintura, era uma conduta totalmente permitida. Qualquer homem subia num cavalo, botava uma arma na cintura e aquilo ali era como se fosse a peixeira dele, da época, a faca. A arma e uma peixeira, a mesma coisa. Já por volta de, vamos dizer, 1980, já foi considerado o quê? Uma contravenção penal. A pessoa andar com uma arma era considerado um crime anão. Não chegava a ser um crime, mas também não era permitido. Já a lei de contravenções penais punia a pessoa que andasse com uma arma, o porte ilegal de arma. Já depois do Estatuto do Desarmamento, de 2003 para cá, a pessoa que tem o porte ou a posse ilegal de uma arma de fogo, ela está cometendo um crime, ou seja, não era nada, passou a ser contravenção e hoje é crime. E dependendo da arma que a pessoa ande, é um crime hediondo, ou seja, um crime altamente reprovado pela sociedade.
O objeto do nosso vídeo de hoje é falar sobre direito penal e a história. Então vamos lá. No ano de 1961, o nosso presidente na época, Jânio Quadros, ele assim que assumiu a sua presidência, ele não gostava de determinadas atitudes da sociedade. E ele falou, a partir de hoje está proibido a rinha de galo, essa briga de galo, não quero mais. Eu sou contra isso aí. Por decreto, ele dizendo que a partir daquele momento já essa conduta era ilícita. O que o povo fazia, tomando uma cachaçazinha, apostando e botando um galo para brigar com o outro, ele falou, a partir de agora isso é errado. Outra coisa, ele proibiu o uso de lança-perfumes nos carnavais de rua. Outra, ele proibiu o desfile de biquíni nas passarelas. E ele proibiu o uso de maiô ou biquíni em qualquer praia do território brasileiro, em qualquer piscina pública. Aí você vai me perguntar, e pode isso? Bom, pode, né? Se por decreto o presidente ele tem as suas competências, ele, a partir daquele mês, ele falou, a partir de hoje, melhor dizendo, qualquer mulher ou homem que for pego andando de biquíni, short de banho ou maiô na praia, não importa o tamanho, tá? Pode ser aquele macacão de idoso, você estará cometendo algo ilícito e deverá ser conduzido pela polícia de bons costumes até a delegacia. Porque a polícia de bons costumes deverá preservar pela ordem social. Ah, entendi. Então quer dizer que a mulher que andasse com biquíni, com maiô, em praias públicas, em piscinas públicas, também em clubes, estaria cometendo algo ilícito. Um crime, melhor dizendo, se você ainda não entendeu. Ah, legal. Vamos falar agora sobre o crime, que é onde eu quero chegar, do artigo 233 do Código Penal. O crime de ato obsceno. 2 pontos. Ato obsceno é praticar uma conduta que vai contra ao pudor da sociedade. Isso quer dizer o quê? Falou muito e não falou nada. Quem vai decidir o que é ato obsceno é um juiz. Porque no Código Penal está lá só assim, praticar ato obsceno em local público ou exposto ao público. Só, mas não fala o que é ato obsceno, não diz detalhes. Então quem é que vai julgar é o juiz. E aqui está na cabeça do juiz, eu não sei se aquela conduta para o juiz, uma mini saia, uma saia curta num fórum, para ele é um ato obsceno. Uma pessoa andar de biquíni no fórum pode ser um ato obsceno. Uma pessoa andar com uma roupa muito curta ou mostrando as formas, transparência, mini saia numa igreja pode ser um ato obsceno. Já para outro juiz ou juíza pode não ser. Um biquíni numa praia é ato obsceno? Já foi. Hoje a gente sabe que, pelo jeito que o povo anda, né? Não é mais nem andar em shopping, mas andar de mini saia ou de fio dental. Por quê? Porque a nossa sociedade vai mudando. Não estou dizendo que ela vai melhorando nem piorando, vai mudando. E à medida que vai mudando, uma coisa que era crime, que era ato obsceno na época, em 1961, na época de Jânio Quadros, hoje já não é mais, certo? Hoje os biquínis estão cada vez menores, a ponto de ter praia que a pessoa faz topless e não é nada. Usa um fio dental e também não é nada. É certo ou errado? Não sei. A sociedade daquele local, daquele ambiente, daquele fórum, daquela comarca, daquela praia entendeu que andar com roupa muito curta, ou transparente, ou sem roupa nenhuma, está liberado. Entendi. O crime de ato obsceno, do artigo 233 do Código Penal, tem como pena de 3 meses a 1 ano, então a pena é pequena. Ninguém vai ser preso por ter praticado um ato obsceno. Me dê um exemplo de ato obsceno hoje, em 2023, claro. Uma pessoa, digamos que ela está muito embriagada, encosta o carro na rodovia e ela se encosta em um poste de concreto e de costas para quem está vindo na via, ele coloca o jubileu para fora e começa a urinar. Quem está passando só está vendo a urina escorrendo no poste. Isso é ato obsceno? Não. Agora, digamos que ele vire a favor, ou seja, no sentido do carro que está vindo na sua direção e coloque o jubileu para fora e uma mulher ou um homem veja aquela cena, né? Ninguém quer ver, né? A maioria do povo não quer ver. Então, digamos que uma criança assista aquilo, a pessoa ela pode ser presa em flagrante por ter praticado um ato obsceno. O ato obsceno não precisa ser eu mostrando minhas partes pelada em público,
Pode ser através de retrato, de foto, de desenhos, cartazes. Antigamente, nos cinemas, alguns cinemas para adulto, tinha sessão das 11 da noite, proibida a entrada de menores de idade, e tinha foto de uma mulher pelada. E o pessoal colocava uma tarja preta nas partes íntimas, para não ser preso o responsável do estabelecimento por ato obsceno. Então veja que hoje já vários lugares têm fotos de mulheres peladas, né? Em revistas, em jornais, na internet, e não dá em nada mais, porque está cada vez mais banalizado. Então o que era crime deixou de ser. E o que não era, como eu falei, da posse ilegal de arma, que não era, virou contravenção, hoje é crime, inclusive, dependendo da situação, é crime hediondo. Então veja que a história, ela muda o que é crime e que não é mais, o que pode e o que não pode. Então você dizer que tudo que era crime sempre foi e sempre será, e tudo que é errado sempre foi e sempre será, para o direito penal, isso não vai para frente. Nosso presidente Jânio Quadros, em 1961, ele não aguentou a pressão não, tá? O povo ficou, nossa, um presidente que era para se preocupar com o desemprego, com a fome, com a seca do país, com as relações internacionais, com guerra, na época ditadura, Guerra Fria, conflitos bélicos, ele está preocupado com lança-perfume, rinha de galo e biquíni, ele não aguentou a pressão, pediu para sair. E quem entrou foi o João Goulart, em menos de um ano de mandato. Como o nosso canal não tem como objetivo falar de história, e sim sobre direito penal, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá aquela curtida e até mais.